Oi, meus amores, eu sou a Lavis, sejam bem-vindos ao meu mundinho e hoje a gente vai fazer um teste de personalidade aqui, MBTI. Enfim, eu já tinha feito 2 outras vezes antes, uns anos atrás, se eu não me engano, e tinha dado ENFJ, que eu vou ler aqui a descriçãozinha que eles fazem, né? Os protagonistas ENFJ sentem que devem servir a um propósito maior na vida, atenciosos e idealistas. Os indivíduos com esse tipo de personalidade se esforçam para impactar positivamente os outros e o mundo ao seu redor. Eles raramente deixam passar uma oportunidade de fazer a coisa certa, mesmo quando enfrentam dificuldades no caminho. Enfim. Aí aqui fala que eles nasceram para serem líderes, que talvez explique a presença frequente de pessoas com esse tipo de personalidade entre políticos, treinadores, professores, renomados. Com paixão e carisma, eles inspiram outras pessoas não apenas profissionalmente, mas também em outras áreas da vida. Enfim, incluindo os relacionamentos. Poucas coisas são gratificantes para os protagonistas, quanto ajudar alguém especial a ser sua melhor versão. Enfim, vamos ver se continua sendo essa mesma coisa. Vou refazer aqui depois de não sei quanto tempo, assim. Enfim, aí a gente vai descobrir de qual que é, tá bom? Enfim, vou começar a gravar a tela e juntar aqui pra vocês no mesmo esquema do outro vídeo que eu gravei, que foi ranqueando os livros da Colleen Hoover. Inclusive, se você não viu ainda, vou deixar o vídeo bem aqui em cima com um cardzinho e eu espero que você veja ou agora ou depois que terminar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Enfim, o site é esse aqui, né? 16 personalidades. Vou aqui responder com vocês as perguntas e meio que me explicar, tá bom? Enfim, teste de personalidade gratuito. Seja você mesmo e responda de maneira honesta para descobrir seu tipo de personalidade. Saiba como seu tipo de personalidade influencia diversas áreas da sua vida. E torne-se a pessoa que você quer ser com os nossos materiais premium e opcionais. Enfim, vamos lá. Primeira pergunta. Você faz novos amigos com frequência? Olha, eu sou o tipo de pessoa que eu fico muito na minha. Eu sou muito quietinha, eu não sou muito de chegar numa pessoa assim, oi, tudo bem? Vamos ser amigos e tal, não sei o quê. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu acho que o meu jeito, ele meio que atrai pessoas pra minha vida, sabe? Porque eu faço amigos com muita facilidade, entendeu? Muita facilidade mesmo. Mas eu mesma não vou atrás. Então eu vou colocar assim, que eu concordo totalmente, porque eu tenho muita facilidade de fazer amizade. Apesar de que eu não chego na pessoa pra fazer amizade, entendeu? Enfim, não sou esse tipo de pessoa. Mas de vez em quando, raramente, eu tenho essa coragem, mas não é sempre. Enfim. Ideias complexas e inovadoras entusiasmam mais você do que as ideias simples e diretas? Assim, eu sou o tipo de pessoa. Eu vou ficar nessa o vídeo inteiro, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de debater assuntos complexos e tal, e não sei o que. Eu me empolgo mais com assuntos complexos. Porque assunto simples, a gente já comenta, normal, do cotidiano, sabe? Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de conversar sobre coisas complexas. Gosto de livros complexos, eu gosto de séries complexas, eu gosto de filmes complexos, eu gosto de debater sobre as coisas. Eu tenho muito esse instinto, assim, de conversar sobre a complexidade ao nosso redor, sabe? Eu tenho muito disso. Então, eu acho ideias complexas e inovadoras, mas empolgantes do que ideias simples e diretas. Você geralmente se orienta mais por aquilo que ressoa emocionalmente em você do que em argumentos factuais? Tipo, como assim? O que isso quer dizer? Você é mais emocional do que racional? Eu não sei, tipo assim, eu acho que eu fico no meio disso tudo, assim, porque não me inclino muito pro meu lado emocional, mas ao mesmo tempo eu também não me inclino muito pro meu lado racional. Eu fico meio assim, sabe? Eu acho que depende. Tem momentos que eu tô mais emocional, tem momentos que eu ajo mais na emoção, mas eu também penso muito com racionalidade. Então, deixa eu ver. Vamos reler a pergunta pra ver se eu não tô viajando. Você geralmente se orienta mais por aquilo que ressoa
emocionalmente com você ou por argumentos factuais? Cara, eu acho. Eu sou uma pessoa assim mais da emoção, sabe? Eu sou mais uma pessoa emocional. Mas eu também não ajo só pela emoção, eu ajo muito pela razão. Então, eu acho que eu vou colocar aqui no meio, porque depende muito, sabe? Depende muito da situação. Vou colocar no meio. Enfim. Seus espaços de vida e trabalho são limpos e organizados? Então, eu sou uma pessoa muito bagunceira mesmo. Mas, ultimamente, eu tenho tentado manter as coisas em ordem. Mas eu sou uma pessoa muito bagunceira. É tipo assim, foge do meu controle. Mas eu tô mudando aos poucos isso. Mas esse meu lado bagunceiro sempre vai existir. Entendeu? Então eu acho que eu vou colocar ou aqui ou aqui. Não tenho certeza. Espaço de vida e trabalho. Deixa eu dar uma olhada no meu quarto aqui, só pra eu ter uma noção. Então, até que tá arrumado, assim, ó. A bagunça não tá muito visível, não, mas é porque eu escondo a minha bagunça, entendeu? Você olha assim no meu quarto e fala, bonitinho. Não tá tão bagunçado assim, não. Tem algumas áreas que você olha assim, ah, caramba, tá mesmo. Mas só se você for procurar, entendeu? Mas eu tô tentando me manter organizada. Mas eu vou colocar aqui porque eu sou uma pessoa bagunceira, sim. E eu assumo esse meu lado. Eu não sou totalmente porque eu tô melhorando, mas eu vou deixar bem aqui no meio, entendeu? Porque eu tô reduzindo o quanto que eu sou bagunceira, mas esse lado eu acho que sempre vai existir dentro de mim. Apesar de que com o tempo eu tô mudando. Enfim. Você normalmente mantém a calma mesmo sobre muita pressão? Então, vamos analisar aqui situações de pressão. Quando se trata de uma apresentação, certo? Quando eu fui fazer o TCC, eu fiquei muito nervosa. Só que no que eu fiquei muito nervosa, eu falei assim, não. Calma. Pra eu não surtar, não ficar travada com o microfone lá na hora da apresentação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar muito bem o que eu tenho que falar, revisar muito bem, e eu sei que eu sou uma pessoa assim que eu consigo decorar as coisas, sabe? Tipo assim, eu fiz tanto uma. Eu fiz tanto uma atividade lá no. Durante o processo, né, da gente fazer o projeto, eu fiz tanto essa atividade que eu entendi o que eu estava fazendo, entendeu? Então, eu ter que fazer essa atividade tantas vezes para corrigir tantos erros me ajudou a entender o que eu estava fazendo. E aí eu prestei atenção, falei assim, eu sei o que é isso, eu sei o que eu tô fazendo. Isso aqui é tipo um mapa, entendeu? E aí eu peguei e falei assim, não, vou estudar isso aqui para quando eu estiver sobre a situação de muita pressão, a hora da apresentação, ou tipo os ensaios, que a gente teve 2 ensaios, se eu não me engano. Enfim, quando eu estiver sobre essa situação, eu estiver calma, assim, de coração. Falo assim, não, eu sei exatamente o que eu tenho para falar, eu decorei a minha parte, eu não tô despreparada, eu tô pronta, entendeu? Então, assim, eu acho que eu mantenho a calma em momentos de pressão, apesar de que às vezes eu dou uma surtadinha, mas eu vou deixar aqui no segundo, porque não é sempre que eu mantenho a calma, sabe? É tipo, eu tive muito estresse antes de chegar esse dia em que eu tava plena, assim, tipo assim, cara, eu tô tranquila, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, e eu tava tranquila, entendeu? Então, nesse momento de pressão, que foi o mais recente da minha vida, assim, eu tava de boa, eu tava assim, não, eu tô preparada. Não tem por que eu me sentir pressionada com essa situação, eu tô preparada, eu me preparei, entendeu? Enfim, então eu vou colocar mais ou menos. Sim, mas não 100%. Você considera a ideia de fazer networking ou se promover para estranhos uma tarefa difícil? Me diz vocês, o que vocês acham dos vídeos que eu posto? Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, eu tenho esse canal no YouTube, né? Já faz o quê? Coisa de 4 anos, se eu não me engano. Eu acho uma coisa muito tranquila, assim, tipo, eu me mostro e tal. E tipo assim, o meu jeito tem convencido muitas pessoas a me seguir e constantemente tem dado certo, sabe? Então, assim, eu não acho que é uma tarefa difícil, não. Eu sou uma pessoa que acha isso uma coisa normal, entendeu?
é natural pra mim, mas eu não vou colocar 100%, entendeu? Mas eu acho isso, entendeu? Enfim. Você prioriza e planeja tarefas de forma eficaz, muitas vezes concluindo-as bem antes do prazo. Vamos pensar assim, em questões acadêmicas, que é os exemplos que eu tenho, né? Enfim, eu deixo as coisas prontas antes do prazo, porque eu não gosto de ficar, sabe, entregando atrasado, tipo, fazendo as coisas em cima da hora. Eu gosto de me planejar antes, porque, cara, simplesmente porque é o certo a fazer, entendeu? Eu não tendo a atrasar as coisas. Inclusive, hoje eu tive uma consulta pra ir. Eu cheguei, tipo, acho que foi umas 8h40, 8h50, e a consulta era 9h20. Entendeu? Então, assim, eu tendo a adiantar, entendeu? Porque eu acho melhor. Eu acho que me conforta mais a cabeça. Enfim. As histórias e emoções das pessoas são mais importantes pra você do que os números ou dados? Olha, se eu fosse contratar uma pessoa, eu ia querer saber um pouco da história dela, porque muito da história da pessoa diz sobre como a pessoa é, entendeu? Então, assim, não tanto porque os números ou dados não dizem nada, mas, tipo assim, eu levo em consideração a história da pessoa, porque através da história da pessoa eu vou conhecer como que a pessoa é, entendeu? E a gente entende um pouco sobre a pessoa através da história dela e das emoções e tal. Enfim, eu acho, eu acho que eu dou mais importância a isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo, os dados são importantes, então eu não vou marcar o 100% assim. Enfim. Você gosta de usar ferramentas de organização como agendas e listas? Eu amo, entendeu? Nossa, eu uso meu calendário para colocar os dias que eu tenho que fazer qual parte do cronograma capilar que eu faço. Eu uso agenda para anotar coisa. Eu anoto aniversário no calendário. Nossa, eu adoro, eu adoro. É tudo pra mim mexer com essas coisas, sabe? Enfim. Um pequeno erro pode fazer com que você duvide das suas habilidades e conhecimento. Não, sou muito confiante. Vocês não estão entendendo. Eu sou uma pessoa confiante das minhas habilidades, dos meus conhecimentos. No máximo, se eu cometesse um errinho, eu ia ficar, tipo, meio envergonhadinha por um segundo, mas depois ia passar, sabe? Enfim. Eu discordo totalmente. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que se sente muito confiante da própria personalidade e dos próprios conhecimentos. Das próprias habilidades, né? Que foi o que mencionou. Enfim. Você se sente confortável em se aproximar de alguém que considere interessante e iniciar uma conversa? Eu me sinto confortável sim. Só que a questão é que já aconteceu de eu me aproximar de uma pessoa e essa pessoa não ligar, tipo, cagar, eu falo, tudo bem, não tem problema. A pessoa não é obrigada a gostar de mim. A pessoa não é obrigada a me querer na vida dela. E também já teve momentos que eu me senti confortável de me aproximar de alguém para iniciar uma conversa, para fazer uma amizade. E aí essa pessoa confundiu as coisas todas. Entendeu? Depois eu conto essa história pra vocês. Confundiu tudo, achou que eu tava querendo dar em cima da pessoa, sendo que eu falei, oi, tudo bem? Acho você bacana. E a pessoa assim, não tenho interesse em relacionamento. Quem disse que eu queria entrar num relacionamento com você? Tipo assim, cara, eu fui simpática, eu só fui simpática, a pessoa me deu um corte. Eu falei, não, tá bom então. Não era isso que eu queria, né? Mas falei isso. Depois eu conto pra vocês a história. Enfim, eu me sinto, sim, muito confortável de me aproximar de alguém que eu considero interessante. Apesar de que eu não sou esse tipo de pessoa, normalmente. Que eu sou mais reclusa na minha, mas de vez em quando eu dei uns surtos assim. De tipo, socialidade. De vez em quando eu dou uns surtos assim de estou social. E aí eu, sabe? Começo a conversar com as pessoas aleatórias assim.
Enfim, você não se interessa muito por discussões sobre as diversas interpretações de trabalhos criativos? Eu me interesso bastante, na verdade, porque eu acho que cada um tem uma visão diferente do mundo e é muito legal debater, porque cada um tem sua forma de pensar, sua perspectiva. Eu acho interessante debater, entendeu? Eu me interesso sim, principalmente trabalhos criativos, que é minha coisa, entendeu? Enfim, eu discordo. Eu me interesso sim. Próximo. Você prioriza os fatos sobre os sentimentos das pessoas ao determinar um curso de ação? Fatos sobre sentimentos, como assim? Ah, tá. Você tipo assim, como se você pensasse no sentimento da pessoa antes de fazer alguma coisa? Eu penso muito. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito empática. Eu não gosto de fazer alguma coisa sem pensar como uma pessoa vai se sentir, entendeu? Então eu penso bastante nisso, sabe? Eu fico assim, não. Não é porque por exemplo, não é porque eu não me afetaria com alguma coisa que eu fizesse, tipo, essa coisa, que essa pessoa não vai se afetar. Essa pessoa é diferente, eu tenho que pensar de forma diferente. Sair um pouco da minha caixinha, entendeu? Porque é aquela coisa. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque se você se colocar no lugar do outro, você ainda vai estar se vendo com a sua visão, entendeu? Empatia é mais sobre você entender que você nunca vai estar no lugar do outro. Então, por isso, você tem que pensar assim: eu não posso pensar da forma que eu pensaria se fosse comigo mesmo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa e aquela pessoa é outra. E a gente não pensa igual, entendeu? Nem sempre, nem sobre tudo. Então, eu priorizo sim os sentimentos das pessoas. Muitas vezes você segue seu dia sem se programar? Não. Eu tava ontem à noite, antes de dormir, eu tava pensando o que eu ia fazer hoje. Então eu sempre tô me programando pra tudo. Mas só quando eu tenho coisas pra fazer. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu fico assim, tipo, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho que fazer tal coisa. Beleza. Mas, tipo assim, eu me organizo muito na minha rotina pra fazer as coisas que eu quero fazer. Apesar de que nem sempre eu tô com a disposição de fazer essas coisas. Enfim, eu vou colocar aqui, porque eu sei. Não, na verdade, não concordo, não. Eu discordo, mas não totalmente, que de vez em quando eu não sigo uma rotina assim. Você quase nunca se preocupa em causar uma boa impressão nas pessoas que conhece? Eu gosto de causar uma boa impressão nas pessoas, sim. Tipo, eu não quero ser uma pessoa ruim na vida de uma pessoa, passar uma má impressão. Eu gosto de passar uma impressão boa. Mas eu também não fico, nossa, eu preciso muito causar uma boa impressão. Não, eu fico assim, cara, eu tô vivendo minha vida, entendeu? Vou tentar ser uma pessoa gentil, vou tentar passar uma visão bacana pra essa pessoa, mas eu também não vou ficar, tipo, pirada nisso, sabe? Então eu vou colocar aqui. Quase nunca se preocupa? Não, de vez em quando eu me preocupo. Vou colocar aqui. Eu tenho que ficar de olho porque eu fico confusa com as perguntas. Enfim. Você gosta de participar de atividades em equipe? Nossa! Ai, meu Deus, que tópico difícil, hein? Olha, de vez em quando, entendeu? De vez em quando, nem sempre, tá? Depende da equipe, depende muito, sabe? Eu tive experiências ruins no passado, mas até que atividade sem equipe é divertido. Faz a gente socializar e tal, não sei o quê. Eu gosto, mas não é tipo, nossa, eu amo, sabe? Tem gente que, sinceramente, sabe? Enfim, eu gosto. Você gosta de experimentar abordagens novas e ainda não comprovadas? Abordagens novas, tipo, experimentar coisas novas? Gosto de experimentar coisas novas, assim. Não 100%, ou será? Deixa eu analisar. Abordagens novas e ainda não comprovadas. Eu gosto de testar as coisas. Então, eu vou colocar aqui, concordo, mas não 100%. Você prioriza a sensibilidade em vez da franqueza pura? Como assim? Como assim? Sensibilidade ao invés da franqueza? Eu priorizo bastante a franqueza, porque eu acho que a gente tem que ser
muito sincero ao, né, falar com a pessoa ou se expressar para alguém. Então, eu vou colocar discordo. Eu acho que eu vou ficar aqui no meio, sabe? Porque eu acho que os dois é muito importante. Vou ficar aqui no meio, porque os dois são muito importantes. Enfim, você busca ativamente novas experiências e áreas de conhecimento para explorar? Sim, eu gosto muito de aprender, como eu já falei pra vocês. Eu sempre tô querendo aprender alguma coisa nova, se possível, entendeu? Então eu gosto de novas experiências, áreas de conhecimento para explorar. Amo, amo, amo. Gosto muito de aprender sobre várias coisas. Não é à toa que eu quero fazer mais de uma faculdade, se for possível, se Deus me permitir, entendeu? Porque assim, eu estou fazendo meu papel, estou fazendo minha parte aqui, estou correndo atrás da primeira, né? Que é a que eu quero tanto, que eu sonho tanto, que é psicologia. Você já sabe muito bem, já estou sonhando há anos. Talvez venha aí esse ano, talvez. Espero que sim. Mas enfim. Mas eu gosto muito de aprender coisas novas. Você tende a se preocupar com a possibilidade das coisas piorarem? Eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu tô pensando no futuro enquanto a gente tá aqui vivendo o presente, entendeu? Então sim, eu sou uma pessoa que pensa muito no futuro de forma ansiosa, tenho medo das coisas piorarem, tenho medo das coisas não darem certo. Mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo a viver o momento que eu tô vivendo, sabe? Porque cada momento de vida que a gente vive é um momento único. Então, enquanto eu tô aqui em busca da minha faculdade, eu tô tendo tempo para fazer várias coisas. Quando eu começar a faculdade, o emprego, aí eu vou ter menos tempo e aí eu vou sentir falta do tempo, que eu tinha tempo de fazer várias coisas e eu não aproveitava esse tempo pensando no futuro. Então, eu vou colocar aqui, eu concordo, eu tô entre esses dois aqui. Eu vou colocar esse aqui. Porque eu me preocupo sim, mas ao mesmo tempo eu tô tentando parar de pensar no futuro enquanto ele ainda não aconteceu. Entendeu? Porque a gente tem que focar no processo e não no objetivo. É o que eu acredito. Você gosta mais de hobbies ou atividades individuais do que em grupo? Eu gosto muito de ficar sozinha, sabe? Eu sou muito caseira, entendeu? Eu não sou muito de grupo, porque eu tenho um negócio que se chama eu tenho bateria social baixa. Minha bateria social não é muito alta. Então, eu prefiro mais ficar na minha do que em um grupo, entendeu? Mas eu gosto muito de me reunir com os meus amigos e tal, não sei o quê. E com pessoas da minha família, com meu namorado e tal. Mas eu gosto muito de ficar sozinha, de fazer as coisas que eu gosto de fazer sozinha, sabe? Meus hobbies, ler meus livros, que eu não tô lendo ultimamente, mas eu tô querendo voltar. Enfim, eu vou colocar aqui, porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu também gosto de atividades em grupo. Entendeu? Enfim, você não consegue se imaginar ganhando a vida escrevendo histórias de ficção. Eu consigo me imaginar com certeza. Nossa, eu tenho uma cabeça assim que fica martelando ideia o tempo inteiro, sabe? Tipo, eu tô vivendo minha vida aleatoriamente, eu nem tô pensando nisso, aí do nada, meu Deus, essa ideia de um livro seria massa. Aí, tipo, anota a ideia, só que eu nunca cheguei a concretizar. Mas eu tenho muitas ideias, assim, entendeu? Eu deveria começar a concretizar algum, é uma das minhas metas para 2025, né? Mas eu consigo me imaginar sim, então eu vou colocar discordo. Você privilegia a eficiência nas decisões, mesmo que isso signifique desconsiderar alguns aspectos emocionais? Eficiência nas decisões versus desconsiderar alguns aspectos emocionais. Mais ou menos assim, cara, eu não sei. Eficiência. Eu considero muitos aspectos emocionais porque eu acho que o ser humano tem que dar valor a essa questão da emoção, que é muito importante. Então, eu acho que eu vou colocar discordo aqui, mas não totalmente, porque a eficiência das decisões também é um fator importante. Entendeu? Enfim. Você prefere fazer o que tem de ser feito
pra depois relaxar. Olha, eu prefiro relaxar do que fazer o que tem pra se fazer, entendeu? Por isso que às vezes eu atraso pra fazer algumas coisas. Mas eu tô querendo mudar isso com o tempo. Mas como não é o que aconteceu ainda, eu ainda prefiro fazer as coisas de lazer ao invés dos afazeres, eu vou colocar aqui no meio, eu acho. Porque assim, eu dou importância pra questão de, tipo, eu tenho que fazer o que tem que ser feito e depois ficar de boa pra, né, relaxar e tal, não sei o quê. Eu reconheço que a gente tem que fazer isso, sim. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de relaxar, entendeu? Então eu vou colocar aqui no meio, porque eu acho que eu fico meio que inclinando pra cada lado, sabe? De vez em quando. Porque tem momentos que eu tô tipo, vou fazer tudo aqui agora pra eu ficar o final de semana livre, por exemplo. Tem momentos que eu tô assim, tem momentos que é tipo, ai, quero só relaxar bastante e, tipo, adiar as coisas o máximo possível. Vou ficar aqui no meio. Enfim. Nas divergências, você prioriza provar seu ponto de vista em vez de reservar os sentimentos de outras pessoas? Não, não, não. Eu acredito que ponto de vista é uma coisa muito individual, sabe? Não tem alguém que você vira e fala assim, ai, você precisa concordar com o meu ponto de vista. Eu não acho certo isso. Você tem que ter o seu ponto de vista e eu não tenho nada a ver com ele. Eu respeito o seu ponto de vista e espero que você também respeite o meu. Eu não tenho interesse em provar o meu ponto de vista pra ninguém. Eu tenho interesse em compartilhar ponto de vista, entendeu? Compartilhar experiência e tal, visão. Tipo, a visão que eu tenho de mundo é muito diferente de uma visão de mundo de outra pessoa. Então eu gosto de compartilhar experiências, mas eu ter que provar uma coisa ao invés de preservar os sentimentos das outras pessoas, eu não sou essa pessoa? Não, não. Não, eu discordo. Eu não priorizo meu ponto de vista. Meu ponto de vista é meu ponto de vista. É só coisa minha, entendeu? Você pode ter o seu, eu posso ter o meu. Eu não quero provar isso pra você, entendeu? Enfim, discordo. Você geralmente espera que os outros se apresentem primeiro em eventos sociais? Sim, eu sou essa pessoa. Eu não gosto de chegar nos outros, entendeu? Eu não gosto de chegar nos outros. Porque eu sou tímida, entendeu? Sou uma pessoa tímida. Eu, tipo assim, de início, né? Depois que pega intimidade, nossa, acabou. Acabou. Sou a pessoa mais conversadora do mundo. Nem sempre, tá? Porque minha bateria social é bem baixa. De vez em quando eu só quero ficar quietinha, entendeu? A maioria das vezes eu só quero ficar quietinha na minha. Não sou muito de conversar também. Depende muito da ocasião, depende muito da pessoa também. Enfim. Mas eu não sou muito a pessoa que se apresenta. Mas eu também não tenho muito problema com isso, entendeu? Tipo assim, vou colocar aqui. Porque se eu tiver que me apresentar, não tem problema também. Enfim, eu fico mais tímida, mas eu também não tenho problema com isso. Concordo. Seu humor pode oscilar muito rápido? Sim, eu tenho uma questão, sabe? Que meu humor, ele é uma montanha-russa. Entendeu? Então, eu tenho essa questão, não sei o que é, não sei se é algum problema, se é algum transtorno. Eu ainda tenho que ver isso na psicóloga, não vou sair falando, eu tenho tal coisa, se eu não sei se eu tenho mesmo, entendeu? Não quero passar essa visão pra vocês, porque eu recomendo que a gente vá se buscar. Eu recomendo que quando a gente tem alguma questão, a gente vá no médico, entendeu? Fala assim, eu tenho tal e tal coisa, você acha que pode ser tal coisa? Vamos fazer uns exames, vamos observar por um tempo, tal, não sei o quê. É o que eu recomendo, principalmente questões mentais. Não sai se diagnosticando de várias coisas aí, não, entendeu? Na internet, porque não é assim que funciona. Meu humor, ele oscila muito rápido, sim, com certeza. Enfim, não sei exatamente o que é, não sei se é uma questão de tipo, eu tenho algum problema, mas eu vou continuar a observação, né, quando eu voltar a fazer psicóloga, e a gente vai descobrir, entendeu? Se é uma coisa minha ou se é uma coisa, tipo, relacionada a um transtorno, que a gente não sabe ainda. Enfim, você não se deixa influenciar facilmente por argumentos emocionais. Cara,
Assim, eu sou uma pessoa que considera muito as emoções das pessoas e tem total empatia com os sentimentos alheios, porque eu acho que é o certo a se fazer, entendeu? Eu acho que é o certo, a gente tem que ser empático com as pessoas, com os sentimentos das outras pessoas, mas não é um relato emocional que vai me influenciar, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que já, tipo assim, eu já passei por muitas situações na minha vida em que as pessoas, tipo, chegaram em mim querendo alguma coisa e falaram um monte de coisa, se expressando sentimentos e tal, não sei o que. Eu falei assim, válido. Você tem os seus sentimentos e eles são válidos. Não sou eu que vou invalidar eles. Mas eu também não fui convencida pelo seu argumento. Então, eu vou colocar discordo, porque eu não. Não. Não, tá certo. Você não se deixa. Então, eu concordo que eu não me deixo influenciar facilmente por argumentos emocionais. Enfim, você normalmente acaba fazendo as coisas no último minuto possível? De jeito nenhum. Eu odeio isso, eu odeio. Enfim, eu não gosto de deixar as coisas pro último minuto. Eu não gosto. Eu gosto de fazer a tempo, sabe? Tudo bem que eu tinha que ter feito algumas coisas mais adiantado para hoje, em específico, não ficar muito corrido para mim, porque eu vou sair, né? Enfim, tinha que ter feito. Mas ainda tá a tempo, entendeu? Mas no último minuto possível, não é comigo. Vou colocar discordo totalmente. Você gosta de debater dilemas éticos? Gosto de debater sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, eu acho muito interessante, assim, sabe? Só. Tipo assim, dilemas éticos, tipo. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria sim de debater. Porque eu sou muito essa pessoa que gosta de conversar sobre as coisas complexas. Enfim, e compartilhar pontos de vista também. Você normalmente prefere estar na companhia de outras pessoas do que sozinho? Na verdade, eu gosto muito de ficar sozinha. Eu adoro ficar sozinha. Nossa, não tem nada melhor do que eu ficar sozinha, ler meu livro, jogar meu Stardew Valley, fazer meus vídeos. Nossa, pra mim é tudo. Pra mim é tudo. Eu amo ficar sozinha. Mas ao mesmo tempo eu também gosto de passar tempo com as pessoas. Mas eu ficar sozinha, eu gosto muito da minha companhia, entendeu? Então assim, eu não tenho problema nenhum em ficar sozinha. Eu gosto muito de ficar sozinha. Mas ao mesmo tempo eu também gosto muito de passar tempo com as outras pessoas. Então eu vou colocar que eu concordo, mas não totalmente. Tá certo isso aqui? Não, eu errei! Como é que muda? Ah, tem como mudar aqui. Você normalmente prefere estar na companhia de outras pessoas do que sozinho? Não, eu discordo, eu gosto de ficar sozinha, então tá certo. Mudei, tá tudo ok. Enfim. Você fica entediado ou desinteressado quando uma conversa se torna muito teórica? Não, não, eu gosto de conversar sobre as coisas, tipo, por mais que seja teoricamente ou hipoteticamente, se hipoteticamente acontecesse tal coisa. Tipo assim, eu não acho ruim, não. Eu não fico desinteressada na conversa. Eu acho normal, deixa eu ver. Não, eu discordo. Eu discordo, mas não totalmente. Enfim. Quando fatos e sentimentos entram em conflito, você geralmente segue seu coração? Sentimentos, fatos e sentimentos? Ah, então vamos colocar aquele negócio lá, né? A balança do racional e do emocional. Quando a gente tá nessa. No caso, eu não sigo bem o meu coração, porque eu sigo mais a minha intuição, no caso. Porque a minha intuição, ela grita muitas coisas no meu ouvido. Às vezes eu só finjo que eu sou surda, entendeu? Mas isso não é a coisa certa de se fazer, porque a minha intuição sabe de coisas que eu não sei ainda. Que depois eu chego à conclusão assim, a minha intuição estava me falando isso o tempo inteiro. E eu tava assim, nossa, não deve ser nada. Eu não ouço nada. Né? E já aconteceu muitas vezes de minha intuição me falar várias coisas, porque eu tenho esse negócio de uma ligação muito forte com a minha intuição e essas questões emocionais, e isso me ajuda muito a
ver as coisas antes de acontecerem, sabe? Eu acho que é uma questão da minha sensibilidade. Mas enfim, eu vou colocar. Vamos fingir que coração e intuição é a mesma coisa. Então, eu vou colocar que concordo. Você tem dificuldade de manter um cronograma consistente de trabalhos ou estudo? Cronograma de trabalho ou estudo? Na verdade, depende. Depende muito, assim. Tipo, vamos supor, um cronograma de filmagens, por exemplo. Vamos supor, nesse quesito, que é o que eu posso me basear. Porque trabalho e estudo, eu não estou estudando para nada ultimamente, e trabalhar, eu também não estou trabalhando. Enfim, mas vamos supor, assim, cronograma de filmagens, eu tenho facilidade de seguir esse cronograma, porque eu falo assim, vou postar vídeos 2 vezes por semana, a cada 2 semanas. Tenho conseguido. E, tipo assim, teve uma época aí que eu tava postando 3 vídeos por semana, se eu não me engano. Também tava conseguindo seguir tranquilamente, sabe? Então, eu acho que depende. Estudo, eu não tenho muito o que pegar de exemplo, porque ultimamente eu não tô estudando, mas, enfim, vou colocar aqui que seguir um cronograma. Eu acho que eu consigo seguir sim, mas também ao mesmo tempo não é 100%. Não, dificuldade, então é aqui. Depende, entendeu? Na questão de estudo, eu fico com muita preguiça e tal, não sei o quê. Mas, quando é por uma boa causa, aí eu consigo me manter fazendo uma rotina, sabe? Enfim. Então, vou colocar aqui que eu discordo. Você quase nunca tem dúvidas das escolhas que fez. Eu penso muito nas escolhas antes de eu fazer elas. Então, eu não tenho dúvidas. Quando eu decido, quando eu vou fazer, eu já decidi, entendeu? A minha cabeça, ela funciona assim. Eu penso muito no que eu vou fazer, eu penso muito nas decisões que eu vou tomar, eu penso muito mesmo, fico muito tempo martelando. E tipo assim, quando eu tomo uma decisão, já não tem dúvida nenhuma na minha cabeça. Já saiu todas as dúvidas, porque eu fico martelando aquela ideia na minha cabeça por muito tempo. Em questão de, tipo, fazer tatuagem, eu pensei em tudo. Eu pensei assim, será que eu vou gostar? Será que com o tempo eu vou deixar de gostar e tal? Não sei o quê. Eu penso muito, muito, muito mesmo. Muito, muito, muito. Tanto que eu não me arrependo. Não me arrependo em momento nenhum. Porque se eu penso tanto assim nas coisas antes de fazer, isso faz com que, quando eu tomar a decisão, eu já pensei em tudo, entendeu? Eu não tomo as decisões impulsivamente. Eu quase nunca tenho dúvidas das escolhas que eu faço. Tipo, fazer franja, pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer transição capilar, que mais? Fazer tatuagem. Nunca tenho dúvidas. Se eu já tomei essa decisão é porque eu já pensei muito nela. Pensei muito, muito mesmo. Nossa, essa aqui é a minha tatuagem favorita de todas. E foi muito dolorosa. Muito dolorosa, mas ela é tão linda. Olha que tatuagem linda, tu é doido. Enfim, valeu a pena demais, entendeu? Amei, amei, amei. Caramba, nossa, eu não tenho dúvidas. Seus amigos descreveriam você como uma pessoa animada, extrovertida? Olha, eu sou uma pessoa muito animada, muito feliz. Mas extrovertida é outra história. Mas, é porque assim, eu sou uma pessoa mais reclusa, mais quietinha, mais na minha. Mas como eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, assim, talvez me considerem uma pessoa animada e extrovertida, mas eu não sou extrovertida. Já falei pro meu irmão, a gente conversa sobre essas coisas. Ele fala que eu tenho tudo uma coisa de extroversão, assim, que eu sou muito assim, mas eu falo assim, mas eu não sou essa pessoa, eu sou introvertida, entendeu? Eu posso estar extrovertida em algumas situações, mas ao mesmo tempo eu sou muito introvertida. Eu sou muito. Gosto de ficar sozinha, entendeu? Eu sou muito essa pessoa. Eu gosto de ficar na minha, quietinha, entendeu? Mas, enfim, eu acho que sim, entendeu? Que eu sou uma pessoa muito alto astral. Eu sou desse jeito. Enfim. Você se interessa por várias formas de expressão criativa, como a escrita? Me interesso demais. Nossa, eu amo tudo relacionado à criatividade, porque você pode pensar sobre várias coisas.
Gosto muito de escrita, gosto muito de escrever, gosto muito de ler, gosto muito de arte, gosto muito de desenhar, gosto muito de peças de teatro. Nossa, tudo pra mim, tudo pra mim. Essa questão artística e criativa pra mim é tudo. Você geralmente baseia suas escolhas em fatos objetivos em vez de expressões emocionais? Minhas escolhas, olha, eu eu quando eu vou fazer uma escolha, eu penso em tudo, entendeu? Eu penso em tudo, tudo mesmo. Eu penso em questões emocionais, eu penso em fatos objetivos também. Então, entre os dois, qual que eu me baseio mais? Eu acho que depende muito. Eu acho que eu vou ficar em ou esse aqui. Deixa eu ver. Fatos objetivos ou impressões emocionais? Minhas escolhas, vamos supor. Pior que eu acho que em fatos objetivos. Eu penso muito em questões emocionais, mas quando eu vou tomar uma decisão, eu penso em questões objetivas, entendeu? Não tanto pela emoção e tal, sabe? Mas eu penso muito em questões emocionais, então eu vou colocar aqui concordo, só que não totalmente. Enfim. Você gosta de ter uma lista de tarefas para cada dia? Eu já tentei fazer isso, só que eu esqueço da lista e eu nem sequer marco assim, tipo, feito. Eu gosto de ter listas no caso de vídeos, por exemplo. Quando eu tô fazendo um vlog everyday, eu gosto de ter uma lista gigantesca de temas para vídeos. E aí eu vou marcando, tipo, um checkzinho que ele meio que risca a palavra assim no meio. Enfim. Tipo, esse vídeo aqui eu já fiz. Eu gosto de listas, mas não a lista de tarefas pro dia, sabe? Mas será que considerar esses vídeos como lista de tarefas, será que teria como considerar essas listas de temas para vídeos como lista de tarefas do dia? Eu não sei. Tipo assim, eu já tentei ter uma lista, vou marcar essa aqui, né? Já tentei ter uma lista de tarefas pro dia, mas eu sempre esqueço. Sempre esqueço a lista e ela fica lá. Dias e dias. Entendeu? Então eu vou deixar aqui porque eu gosto sim de ter uma lista de tarefas, mas não para cada dia. Você quase nunca se sente inseguro? Olha, ultimamente eu tenho me sentido muito melhor em questão da minha insegurança. Mas 100% eu não tô não. Tenho questões aí para resolver e tal. Mas ultimamente eu não tô me sentindo nem um pouco assim, sabe? Ultimamente, quase nunca. Vou marcar nisso aqui. Enfim. Você evita fazer chamadas telefônicas? Eu não gosto de chamadas telefônicas. Eu gosto de áudio, eu gosto de mensagem. Chamada telefônica pra mim é meio. Mas, quando se trata do Discord, eu me sinto muito confortável. Entendeu? No Discord eu me sinto muito confortável com os meus friends, jogando joguinhos. Gosto bastante. Então eu vou colocar assim. Evita fazer. Eu não evito, mas eu também não sou a pessoa que fica fazendo, sabe? No máximo eu ligo pra pessoa assim pra ela me responder no zap. No máximo, assim. Enfim, vou marcar aqui. Você gosta de explorar ideias e pontos de vista desconhecidos? Sim, sim. Adoro. Nossa, ideias e pontos de vista, conversar sobre as coisas? Nossa, é comigo mesmo. Enfim. Adoro. Você consegue se conectar facilmente com as pessoas que acabou de conhecer? Facilmente? Olha, pior que sim. Pior que eu realmente consigo me conectar facilmente com as pessoas que eu acabo de conhecer, sabe? Tipo assim, tem uma pessoa que eu comecei a conversar mais recentemente, inclusive, beijo Sabrina, nós estamos juntos. Enfim, que eu me conectei muito facilmente com ela, entendeu? Tipo, a gente nunca tinha tido uma conversa assim, de tipo, parar pra conversar, só que, tipo, facilmente a gente se conectou assim, muito facilmente, e foi rápido, sabe? Então, eu vou marcar que sim, devido a essa experiência mais recente. Enfim, sim, consigo me conectar facilmente. Se os seus planos são interrompidos,
A sua principal prioridade é retomá-los o mais rapidamente possível? Sim e não, não necessariamente. Tipo assim, se meus planos são interrompidos, eu adio eles pra quando for possível, sabe? Eu penso em tudo, assim, tipo, não deu certo hoje. Não, a gente faz em outro momento. Ou tipo assim, eu não o mais rapidamente possível, mas também não tão demorado assim, entendeu? Então eu vou marcar aqui. Você ainda se incomoda com erros que cometeu no passado? Olha, o passado já foi, né? Eu acredito que a gente. Tipo assim, eu já fui muito essa pessoa de pensar assim, nossa, pra que eu fiz isso? De vez em quando eu lembro de algumas coisas que eu fiz no passado, eu fico assim, meu Deus, que vergonha! Mas eu fico assim, não, não, não. Eu não tenho que ter vergonha de quem eu era no passado. Até porque o passado, o que aconteceu no passado é consequência de quem eu sou no futuro, entendeu? Então, assim, tudo aquilo resultou em quem eu sou hoje. Então, não importa muito o que eu fiz no passado, apesar de importar. Então, assim, eu não tenho que dar importância a coisas que eu cometi no passado, sendo que eu sou uma pessoa diferente hoje. Eu tenho que viver o meu presente. Se eu viver pensando no passado, eu não vou viver o meu presente direito, entendeu? Porque eu não sou a pessoa do passado, eu sou a pessoa de hoje, entendeu? Então, eu considero muito que a gente morre a cada dia que passa e a gente renasce como uma pessoa nova. Então, eu não sou a mesma pessoa de ontem e a pessoa que eu era ontem não é a mesma pessoa de anteontem. Então, não tem por que eu ficar remoendo um erro que eu cometi, sabe? Apesar de que eu fico pensando assim, nossa, tinha tanta coisa que eu podia evitar, mas eu fico assim, cara, mas já foi, entendeu? Já foi. Não tem como a gente mudar o passado. E eu também não ia querer mudar o passado. Eu não fico remoendo os erros que eu vivi no passado. Mas eu já fui muita pessoa que pensava assim, nossa, pra que eu fiz isso? Que vergonha, sabe? Enfim, mas eu não sou mais essa pessoa. Então, não me incomodo com os erros que eu cometi no passado. Você não tem muito interesse em discutir teorias sobre como será o mundo no futuro. Eu tenho interesse sim em discutir, porque eu fico pensando assim, será que os robôs vão dominar o mundo e a gente vai viver assim, meio que pela vontade das IAs, porque elas estão aprendendo muito, entendeu? Desde que surgiu assim, né? Mais por conta da pandemia, se eu não me engano. Enfim, elas estão aprendendo muito rápido, estão fazendo muitas coisas. Eu fico assim, meu Deus! Enfim, tratem bem o chat GPT da vida, entendeu? Enfim, o Meta IA, enfim. Eu gosto de discutir. Eu tenho interesse sim. Discordo que eu não tenho interesse. Eu tenho interesse sim. As suas emoções têm mais controle sobre você do que você sobre elas? Não necessariamente. Não necessariamente. Apesar de que eu tenho essa questão de mudar de humor muito rápido, eu também não deixo que minhas emoções sejam mais fortes do que eu mesma, sabe? Eu consigo me controlar muito bem, eu tenho muito o controle, eu consigo me controlar sobre as minhas emoções. Então, minhas emoções não têm mais controle sobre mim do que eu sobre elas. Ao tomar decisões, você se concentra mais em como as pessoas afetadas podem se sentir do que no que é mais lógico ou eficiente? Eu penso nos dois, na verdade. Eu penso nos dois, porque eu penso muito nos sentimentos das pessoas, mas eu também penso assim, e como que isso vai ser útil na vida delas? Como que isso vai ser eficiente, entendeu? Então eu vou colocar assim, eu me concentro um pouco no. Eu acho que eu vou colocar ou aqui no meio, ou aqui, ou aqui. Eu não sei, eu vou colocar no meio porque eu penso nos dois, sabe? Enfim. O seu estilo de trabalho tende a ser mais marcado por picos espontâneos de energia do que esforços organizados e consistentes? Eu não sei. Pior que eu não sei. Não sei mesmo. Tipo assim,
Eu sou uma pessoa muito esforçada no geral. Então, com ou sem pico de energia, eu sempre vou estar me esforçando constantemente, entendeu? Porque é da minha personalidade, eu sou esse tipo de pessoa, eu quero fazer as coisas bonitinhas, sabe? Eu quero fazer tudo com muito cuidado e tal. Tenho essa personalidade de perfeccionismo, eu quero que seja tudo bonitinho e tal. Enfim, eu sou muito esforçada, então eu vou colocar aqui, não é tão marcado pelos picos, e sim pelos esforços organizados e consistentes, porque eu sempre tô me esforçando para fazer alguma coisa ficar bonitinha na minha cabeça. E o maior exemplo disso é o canal, que eu coloco capítulo, eu coloco card, eu coloco tela final, eu coloco. Nossa, capítulo é tão complicado de você fazer e eu fiz em tantos vídeos, vocês não têm noção. Enfim, então eu acho que vai ser mais os meus esforços constantes, organizados e consistentes, no caso. Quando uma pessoa tem uma opinião positiva sobre você, você se pergunta quanto tempo levará para que ela se decepcione? Não. Não, eu não penso dessa forma. Tipo assim, quando uma pessoa tem uma opinião positiva sobre mim, eu fico feliz, eu fico, que bom que eu tô passando essa visão pra você, entendeu? Da pessoa que eu sou. Eu não penso assim, nossa, ela vai se decepcionar comigo no futuro e tal. Não penso dessa forma, não, porque eu penso muito positivamente sobre as coisas. Então, eu não acho que eu vou chegar a decepcionar uma pessoa e, tipo, também não é uma coisa que eu fico assim, nossa, eu vou decepcionar essa pessoa e tal. Eu não penso dessa forma. Sou uma pessoa que pensa assim, não, eu vou dar o meu melhor pra essa pessoa, entendeu? O intuito é eu não decepcionar essa pessoa. Mas se acontecer, eu vou entender que eu fiz o que pude pra que isso não acontecesse. Então eu não penso dessa forma. Eu discordo. Enfim. Você adoraria ter um emprego no qual tivesse que trabalhar sozinho a maior parte do tempo? Nossa, meu sonho cabuloso. Tipo assim, eu adoraria trabalhar em casa e tal. Nossa, que incrível. Tipo, eu quero muito fazer a faculdade de psicologia e, se possível, atender as pessoas em casa, online, sabe? Então, seria muito legal. É um sonho que eu tenho, quero trabalhar em home office. Seria muito massa. Mas, enfim, eu adoraria. Mas ao mesmo tempo eu gosto de interagir, sabe? Eu gosto muito de interagir com as pessoas, então eu não vou colocar que eu adoraria 100%. Eu vou colocar assim que eu concordo, mas ao mesmo tempo eu gosto de interagir com as pessoas. Você considera que refletir sobre as questões filosóficas abstratas é um desperdício de tempo? De jeito nenhum, eu adoro discutir questões abstratas e filosóficas. Eu amo, de verdade. Discordo totalmente. Você prefere ambientes movimentados e agitados do que lugares tranquilos e íntimos? Eu não gosto de agitação, nem de ambientes movimentados. Eu gosto mais de lugares tranquilos e tal, não sei o quê. Se for pra ter uma rapaziada lá, que tem uma rapaziada lá, entendeu? Não tem problema. Mas ambiente movimentado demais, não gosto. Não gosto. Agitação me dá agonia. Eu fico assim, ai meu Deus, eu só quero ficar num lugar mais tranquilo, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa, então eu vou colocar aqui, eu prefiro lugares tranquilos e íntimos. Se uma decisão parece certa, muitas vezes você age de acordo com ela, sem precisar de mais evidências? Eu penso muito nas coisas. Eu penso muito, muito mesmo nas coisas. Eu não desconsidero mais evidências para eu ter certeza da decisão que eu tô tomando. Entendeu? Então, assim, eu considero sim as evidências. Então, eu vou colocar que eu discordo disso aqui. Porque eu penso muito nas decisões que eu vou tomar. Eu penso em todos os pontos que podem afetar essa decisão, entendeu? Tudo mesmo, eu penso em tudo. Eu penso, vou atrás de evidências, tal, não sei o que, nessa questão aí, né? Enfim, eu procuro pensar em tudo antes de tomar uma decisão. Eu não vou pegar uma decisão e falar assim, isso aqui parece certo, então vou tomar essa decisão. Não, eu penso muito nas decisões que eu vou tomar.
Você costuma se sentir sobrecarregado? Eu faço muitas coisas durante o dia. Então, de vez em quando, eu me sinto muito sobrecarregada. De vez em quando. Não é sempre assim, mas de vez em quando eu me sinto sobrecarregada porque eu faço muitas coisas, mas é coisa minha, sabe? Eu gosto muito de fazer várias coisas no dia, assim. Tô conferindo se o microfone tá gravando. Enfim, gosto muito de fazer várias coisas no dia, então de vez em quando eu me sinto sobrecarregada. Nem sempre, mas de vez em quando. Você conclui tarefas de maneira metódica sem pular nenhuma etapa? Olha, sim, sim, eu faço tipo assim. Eu gosto de fazer as coisas direitinho, sabe? Tipo, não. Por exemplo, vamos supor, lavar a louça. Quando eu vou lavar a louça, eu guardo as louças, organizo as louças sujas, lavo uma de cada vez, tal, não sei o que, numa ordem da minha cabeça. E aí depois eu enxago aos poucos e tal. Enfim, esse é um exemplo. Não pulo nenhuma etapa. Não, acho que não foi um exemplo muito bom. Enfim, eu gosto de fazer de forma metódica sem pular nenhuma etapa. Entendeu? Você prefere tarefas que exijam soluções criativas em vez de seguir etapas concretas? Tarefas com soluções criativas, eu gosto de resolver coisas de forma criativa, porque minha cabeça tá sempre martelando ideias, sabe? Assim, toda hora. Eu sou essa pessoa. Enfim. Mas eu também não me importo de seguir etapas concretas, entendeu? Se for necessário, tudo bem, não tem problema. Então, eu vou colocar que eu tô mais inclinada a soluções criativas, mas também tá perto do meio, sabe? Ao fazer uma escolha, é mais provável que você confie na intuição emocional do que no raciocínio lógico? Intuição emocional, olha, eu sigo muito minha intuição, porque ela me fala muitas coisas e ela tá certa. Fazer o quê? Ela tá certa, minha intuição, né? Fazer o quê? Ela acertou muitas vezes na vida, muitas vezes mesmo. Mas, isso assim, questão de prova, por exemplo, vamos supor. Quando eu tô fazendo uma prova, tem uma questão que eu não faço a menor ideia da resposta. E aí, eu vou pela minha intuição. Eu falo assim, eu acho que essa alternativa tá mais chamativa. E normalmente eu acerto. Então a minha intuição, ela é muito boa, sabe? Só que às vezes eu duvido da minha intuição. E já aconteceu de, né, eu fazer essa questão assim, de uma prova. E aí eu não gabaritei a prova porque essa questão eu duvidei de mim mesmo e troquei a alternativa. Fazer o quê, né? Eu confio muito na minha intuição ao fazer uma escolha. Você tem dificuldade com prazos? Não tenho dificuldade com prazos. Eu sou uma pessoa assim que gosta de se organizar pra dar tudo certo antes do prazo, porque pra mim, no prazo, eu já tô assim, tranquilaça, tô de boa, entendeu? Não tenho dificuldade com prazos. Você confia que as coisas vão dar certo pra você? Confio muito, sou uma pessoa muito. Como que fala? Positiva. Positiva. Eu passo positividade assim na vida de várias pessoas na minha vida. E algumas dessas pessoas tendem a começar a se ver de uma forma mais positiva, ver a vida de uma forma mais positiva. Eu gosto muito de pensar positivamente sobre as coisas, porque eu acho que a gente atrai, entendeu? Então, assim, quando algumas dessas pessoas que eu passo a positividade, elas veem que isso realmente ajuda na vida delas, elas começam a refletir esse comportamento de positividade. Então, quando eu estou sendo uma pessoa negativa, porque tem momentos que eu estou sendo uma pessoa negativa, a pessoa chega e é uma pessoa positiva comigo.
Sendo que essa pessoa não é muito assim. Ela tá sendo assim por influência minha. Enfim, isso me deixa muito feliz. Inclusive, beijo, amor. É de você que eu tô falando. Enfim, confio sim que as coisas vão dar certo pra mim. E por fim, meu gênero, vamos colocar feminines. Ok. Resultado. Tcharará. Ai, meu Deus. Ah, sou eu, né? Sou eu. Sou eu. Eu sou o protagonista. Sou ENFJ. Eu sou. É o que eu falei pra vocês. Eu já fiz esse teste 3 vezes, com intervalo de tempo, assim. Eu sou essa pessoa. Não tem jeito. Eu sou a ENFJ. Eu sou esse cabo aqui, ó. Enfim, é a minha personalidade. Conheço a minha personalidade. Tá aqui, ó, pra vocês, ó. Vamos ler aqui. Sendo um ENFJ, você conta com uma combinação única de carisma, empatia e idealismo que se destaca em qualquer multidão. Sua habilidade natural de inspirar é tão marcante quanto o seu profundo desejo de causar um impacto positivo no mundo ao seu redor. Você tem uma capacidade incrível de entender as emoções e motivações das pessoas, sendo que frequentemente identifica o que os outros precisam antes mesmo de eles perceberem. Eu sou uma pessoa muito atenciosa, entendeu? Sou uma pessoa muito atenciosa, tô sempre prestando atenção nas pessoas ao meu redor. Então, assim, quando uma pessoa, ela, vamos supor, já teve ocasiões em que eu tava estudando, né? Aí chegou uma colega minha e eu prestei atenção no jeito que ela chegou, entendeu? Tipo, eu olhei assim e falei, tem alguma coisa errada. E eu já fui falar com ela. E aí, ela ficou assim, nossa, tu percebeu assim, tá tão nítido. Eu sou essa pessoa, sou atenciosa, eu tô prestando atenção em tudo. Eu sinto de longe quando tem alguma coisa errada, quando alguém tá precisando de ajuda. Então, já teve outras ocasiões também que eu tava, tipo, muito longe, assim, tava num corredor, né? E do nada eu vi uma colega minha indo correndo pro banheiro. E eu fiquei assim, tem algo de errado. Eu até pensei em ficar esperando junto com outra colega minha. Até pensei em ficar esperando. Não, fui lá no banheiro porque eu senti que tinha alguma coisa errada, que eu tinha que ir atrás dessa pessoa. E eu tava certa. Entendeu? Então eu sempre tô prestando muita atenção nas coisas. Então, às vezes eu percebo as coisas antes que outras pessoas percebam. Ou, tipo, às vezes eu tô prestando atenção em várias coisas que vão ser úteis em algum momento. Então eu sou essa pessoa que tá sempre de olho em tudo, sabe? É uma característica minha, é uma coisa que me ajuda muito. E ajuda muitas pessoas também, porque ter uma pessoa atenciosa dessas, ela vai saber quando precisa estar com alguém pra ajudar alguém, sabe? Quando alguém precisa de ajuda, porque já percebeu antes da pessoa sequer pedir ou chegar a demonstrar, entendeu? Enfim. Ó, erro de programação, hein? Alguém esqueceu de fazer alguma coisinha aqui. Esqueceu de fechar uma aspa. Enfim, isso aqui é um bagulho de pular linha, se eu não me engano. Alguém esqueceu de fazer alguma coisa aqui. Enfim. Seu dom para comunicação permite que você articule suas ideias visionárias com paixão e convicção, chamando a atenção das pessoas e motivando-as a apoiar sua causa. Sim, eu tenho esse negócio de tipo, eu falo muito de um jeito muito intenso, porque eu sou uma pessoa muito intensa e, tipo assim, meio que eu acabo chamando a atenção das pessoas por conta disso, pelo meu jeito de falar. As pessoas elogiam o meu jeito de falar sobre as coisas, ou tipo, meio que são influenciadas pelo meu jeito por causa de alguma coisa, sabe? Acho que é por conta da minha personalidade mesmo. Eu até mencionei questões de pessoas que se influenciam pelas coisas que eu falo, porque concordam com a minha causa, por exemplo. Por assim dizer. Enfim. Você é bom para estabelecer laços significativos e tem um talento especial para extrair o melhor de quem está ao seu redor. Sim, eu tenho essa de tipo, eu quero que você seja a sua melhor versão. E eu tô aqui para te ajudar no que for necessário, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar no que for necessário para você se tornar a sua melhor versão. E eu vou te mostrar todas as coisas que têm me ajudado a melhorar todos os dias como ser humano.
E eu espero que você consiga melhorar também. Nossa, tô sentindo o cheirinho da florzinha que meu amor me deu. Nossa, que delícia, meu quarto tá muito cheiroso. Enfim. No entanto, sua natureza idealista pode, às vezes, decepcionar quando a realidade não corresponde com suas altas expectativas. Sim, eu tenho dessas de tipo, ai, eu tenho muita expectativa sobre as coisas que eu planejo, sabe? E nem sempre acontece da forma que eu planejo. Animaçãozinha, bonitinha, enfim. Características da sua personalidade. Você é 57% extrovertido. Os indivíduos extrovertidos se envolvem facilmente em atividades em grupo e valorizam a interação social. Eles costumam ser visivelmente animados e demonstram entusiasmo. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Sou muito. Uhul, feliz ano novo. Eu sou desse jeito. Mas eu sou muito introvertida também, entendeu? Tanto que meio que tá um pouquinho metade. Um pouquinho. Enfim, eu sou 92% intuitiva do que realista, porque minha intuição, ela grita, ela faz um escândalo na minha cabeça. Ela fala assim: me ouve, eu sei o que eu tô falando. E realmente, isso me ajuda muito na minha vida, me ajuda bastante. 92% intuitiva. Os indivíduos intuitivos são muito imaginativos, de mente aberta e curiosos. Eles valorizam a originalidade e focam em significados ocultos e possibilidades remotas. Sim, é isso aí. 53% emocional. Tá vendo que tá quase metade, né? Porque eu sou uma pessoa mais emocional, sim, com certeza, mas ao mesmo tempo eu também sou muito analítica, entendeu? Minha natureza também é muito analítica. Então, por isso que ficou quase metade. Tanto a questão do extrovertido, como eu expliquei para vocês, quanto a questão do emocional. Os indivíduos emocionais valorizam a expressão das emoções e a sensibilidade. Eles se importam muito com a empatia, harmonia social e cooperação. Sim, é o que eu estava falando para vocês. Eu valorizo muito a empatia. Eu sempre tô querendo que as pessoas estejam em harmonia. Porque, cara, eu não gosto de ver as pessoas mal uma com a outra, sabe? Então, eu levo muito isso em consideração. Enfim, eu sou 81% planejadora e o resto eu sou desbravadora. Os indivíduos planejadores são decisivos, minuciosos e altamente organizados. Eu sou organizada com as coisas que eu planejo, entendeu? Eu sou muito organizada com essa questão. Eu não sou muito organizada em questão de, tipo, o meu ambiente, entendeu? Mas eu tenho mudado muito isso com o passar do tempo. Então, de vez em quando vai ter uma bagunça minha aqui ou ali, mas nem sempre. Não com a frequência que existia antes. Enfim. Cadê? Eles valorizam a clareza, a previsibilidade e o fechamento, preferindo a estrutura e planejamento à espontaneidade. Sim, eu gosto muito de me planejar para fazer as coisas, porque eu ir vivendo assim, tipo, sem planejar, não combina comigo. Eu planejo muito o que eu tô fazendo, sabe? Enfim, e o que eu vou fazer também. Eu sou 69% assertiva, sou mais assertiva do que turbulenta, entendeu? Então, assim, os indivíduos assertivos são autoconfiantes, equilibrados e resistentes ao estresse. Sim, eu tenho minhas questões de estresse de vez em quando, mas não é uma coisa que me pega muito, sabe? Enfim. Eles se recusam a se preocupar demais e costumam ser seguros de si ao correr atrás de objetivos. Sim, eu sou muito segura de mim ao correr atrás de objetivos. Eu me preocupo demais de vez em quando, mais em questão de ansiedade, mas não é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, eu acho que tá tudo certo aqui. Eu acho que foi maravilhoso. Foi preciso. Enfim. Sua natureza empática é sua maior qualidade e, ao mesmo tempo, o seu ponto fraco. De fato. Mesmo que ela permita que você estabeleça laços profundos e autênticos, também pode deixar você vulnerável à exaustão emocional. Acontece. Infelizmente acontece. Enfim.
Você pode acabar carregando os problemas dos outros como se fossem seus, às vezes sacrificando o próprio bem-estar. Já aconteceu, eu já fui muito essa pessoa que carregava os problemas dos outros pra mim, mas eu tenho diferenciado muito mais ultimamente. Tipo assim, eu sou eu, meus problemas são esses, pessoa é tal pessoa, os problemas dessa pessoa são esses. Eu não tenho que tomar as dores das pessoas pra mim. Eu posso sim ajudar as pessoas, tentar orientar da melhor forma possível, tentar passar uma visão que vai ajudar essa pessoa a não se frustrar, a não ficar decepcionada, a não passar por um momento de tristeza, né? Posso tentar ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo não é comigo. É questão da vida da pessoa. Eu tô ouvindo a história e tentando ajudar. Eu não tenho que tomar o problema da pessoa pra mim, porque o problema é da pessoa. E isso vai me sobrecarregar se eu ficar fazendo isso. Enfim. Não é uma coisa que tenha acontecido com frequência, mas eu reconheço que eu já fui esse tipo de pessoa que tomava muito problema dos outros pra mim. Como líder nato, você tem a capacidade de reunir pessoas em prol de um objetivo comum, isso é muito real. Seu entusiasmo é contagiante e você se destaca na criação de ambientes harmoniosos e produtivos. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa que tá sempre muito alegre, sabe? Tipo assim, quando alguma coisa me empolga, eu fico muito feliz. E, tipo, as pessoas meio que refletem um pouco disso, ficam felizes juntos, sabe? Enfim. No entanto, você pode ter dificuldades com críticas ou conflitos, de vez em quando. Mas eu também tô melhorando nessa questão. Já que seu desejo de harmonia pode, às vezes, fazer com que você evite confrontos desnecessários. Aprender a equilibrar seu idealismo com pragmatismo e seu cuidado com os outros com o autocuidado será fundamental para sua realização profissional e pessoal. Pessoal e profissional. Sua carreira, vamos ver. Sua trajetória profissional é provavelmente movida por uma grande necessidade de fazer a diferença significativa na vida das outras pessoas. Eu quero ser psicóloga. Então, assim, eu quero sim fazer a diferença na vida das outras pessoas. Você se dá bem em funções onde pode inspirar, orientar e desenvolver os outros, sendo um excelente professor, conselheiro ou líder de equipe. Conselheira, você é uma conselheira, você é psicóloga, entendeu? Então, assim, perfeito, sensacional. Seu carisma natural e a capacidade de articular uma visão convincente fazem com que você se destaque em áreas como recursos humanos, relações públicas ou gerenciamento de organizações sem fins lucrativos. Enfim, vamos ver, né? Mesmo se destacando em ambientes colaborativos e funções que envolvam interação social, você pode se sentir menos realizado com trabalhos mais solitários ou altamente analíticos. Seu desafio é equilibrar o seu impulso idealista com a realidade prática e em aprender a valorizar as pequenas contribuições cotidianas tanto quanto grandes gestos que mudam o mundo. Sua capacidade de influenciar positivamente até mesmo a vida de uma pessoa já é uma conquista significativa por si só. Sim, de fato. De fato mesmo. Será que tem como eu desbloquear isso aqui? Traços influentes? Vamos ver. Obtenha um relatório completo para desbloquear. Vamos ver. Ai, tem que pagar. Que pena. Enfim. Mas vamos ver aqui o finalzinho, né? Seus pontos fortes: empatia intuitiva. Você tem uma habilidade extraordinária de entender os sentimentos e necessidades dos outros. Inspirador. Você naturalmente incentiva os outros a alcançarem seu máximo potencial. Apoiador leal. Sim, eu sou muito leal e muito apoiador. Seu compromisso inabalável faz de você um amigo e parceiro confiável. Resolvedor de conflitos.
suas habilidades diplomáticas ajudam a manter a harmonia nos relacionamentos. Sim, eu sou uma pessoa assim que, tipo, eu valorizo muito que as pessoas têm pontos de vista diferentes. Então, eu não vou falar assim, você tem que concordar comigo, ou você tem que concordar com a minha ideia, porque a minha ideia é a certa e a sua é errada. Não. Eu falo minhas opiniões, você tem direito a expressar suas opiniões, mas eu também não vou tentar mudar a sua cabeça, entendeu? A gente pode debater, mas mudar a cabeça dos outros eu não quero mudar. E eu acho que isso torna os relacionamentos em que eu estou mais harmônicos, porque eu não tento mudar a opinião da pessoa, eu só quero que a pessoa seja ela mesma, entendeu? E se ela tem direito de ser ela mesma comigo, expressar as opiniões dela, as coisas dela, eu também tenho esse direito, entendeu? A gente tem que ser justo. Enfim, acho que por conta disso, isso é muito real. E até então eu achei, tipo assim, que me resumiu inteira. Não tem o que tirar daqui, não tem o que falar assim, isso aqui não sou eu. Tudo do teste eu falo assim, caramba, sou eu, sou eu. Eu aqui, ó, sou eu. Enfim, eu acho que essa é a minha personalidade mesmo. Eu fiz 3 vezes esse teste. Os 3 deu o mesmo resultado, entendeu? Enfim, deu protagonista. É o que eu sou. Enfim, não vai ter como eu ler tudo, as tendências no relacionamento, infelizmente, porque tem que pagar, né? E eu não tô afim de pagar, entendeu? R$34,99, tu é doido. Enfim, vamos ler a última coisa que tem aqui. Seus pontos fracos. Idealização do outro. Você pode ignorar os defeitos dos outros, o que tem o potencial de causar decepção no futuro. Eu já fui uma pessoa que idealizava muitas pessoas, hoje em dia eu não sou tão assim, tá? Hoje em dia eu me apego mais à realidade das coisas. Eu não sou mais a pessoa que idealiza, sabe? Mas eu já fui muito assim, no passado. Enfim, avesso a conflitos. Seu desconforto com o confronto pode deixar problemas sem resolução. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de brigar. Mas, ao invés de eu fugir de brigar com as pessoas para resolver problemas, eu chego a conversar com a pessoa. Eu tento resolver de uma forma mais pacífica, que é o que funciona para mim. Agora, se a pessoa não quer resolver, aí não é comigo, mas eu tento resolver de forma pacífica, sem brigar, porque eu não gosto de confrontos mesmo, não gosto mesmo. Enfim, eu não deixo problema sem resolução, nunca fui essa pessoa. Enfim. Problemas com limites. Sua natureza generosa pode, às vezes, confundir os limites de um relacionamento saudável. Eu já confundi muito, tá? Já confundi muito, mas não acontece ultimamente. Ultimamente eu penso assim, não, peraí. Não é porque eu sou gente boa que você vai agir dessa forma comigo. Limites, tá bom? Limites. Aqui é meu limite. Daqui você não passa. Se você tentar passar daqui, tchau, tchau. Caia fora da minha vida. Porque meus limites ninguém ultrapassa. Eu já fui uma pessoa que tinha problema com limites muitos anos atrás, mas ultimamente eu tô muito melhor nessa questão. Entendeu? Então, tá vendo só como esse teste ele é preciso, pelo menos pra mim? Porque assim, os pontos positivos todos eu concordei. E os pontos fracos eu concordo que existiram na minha vida também. Só que eu tô falando assim, cara, existiram. Eu reconheço esses pontos fracos, mas eu luto contra eles para eles não continuarem existindo, entendeu? Porque eu já reconheci, entendeu? Então, eu gosto muito desse teste de personalidade porque ele fala muito sobre a gente. Eu acho que fala muito sobre mim. Não sei se outras pessoas concordam. Enfim. Interiorização emocional. Você tem a tendência a carregar o peso emocional de outras pessoas como se fosse o seu. Eu já fui mais assim, já fui mais tipo, nossa, eu preciso ajudar essa pessoa nessa coisa e tal, não sei o que, tipo assim, é como se fosse comigo. Eu já fui muito essa pessoa, mas ultimamente eu tô meio que separando o que é da pessoa e o que é meu, porque se eu pegar como meu, eu vou estar sofrendo pelo problema de outra pessoa, entendeu? Então não faz sentido. Então, sim, eu reconheço que os pontos fortes são reais, os pontos fracos também. E, tipo assim, eu me vejo muito nesse teste, entendeu? Me vejo muito, realmente. Enfim, gostei bastante. Vou copiar
Ah, tem mais coisa! Meu Deus do céu, eu achando que já ia acabar. Ó, vai ser um pouco longo esse vídeo, mas é porque a gente tá vendo tudo aqui, tá bom? Enfim, sua carreira. Vamos ver. Ah, mas isso aqui eu já li. Não, isso aqui eu não li, não. Olha só. Vamos ver, sua carreira agora. Sua trajetória profissional é provavelmente movida por uma grande necessidade de fazer a diferença significativa. Isso aqui eu já li, então a gente vai ler só os pontos fortes e fracos em questão de carreira. Líder carismático. Seu carisma natural e visão inspiram os outros a seguirem sua liderança. Planejador visionário. Sua capacidade de ter uma visão ampla ajuda a criar estratégias inovadoras. Comunicador empático. Você se destaca em entender e atender às necessidades de colegas e clientes. Focado em pessoas. Você tem um talento de encontrar soluções que beneficiam todos os envolvidos. Sim, eu penso muito nos outros. E eu concordo com esses pontos fortes. Eu tenho realmente isso dentro de mim, sabe? Enfim, eu concordo. Não tenho nem o que falar. Fazer o quê? Eu concordo. É isso aí. Seus pontos fracos. Altruísta demais. Sua tendência a colocar os outros em primeiro lugar pode causar esgotamento e ressentimento. Pois é. É aquela coisa, né? Eu coloco muito as pessoas em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo eu também tô equilibrando também. Porque não é porque eu sou uma pessoa que se coloca as pessoas em primeiro lugar que eu também não vou me colocar em primeiro lugar. Entendeu? Eu posso me colocar em primeiro lugar, tipo assim, ultimamente eu tô aprendendo a me colocar em primeiro lugar e as pessoas em segundo. Mas eu sempre vou estar pensando assim, eu preciso cuidar dos outros, eu preciso cuidar das pessoas ao meu redor. Eu tenho esse negócio de eu quero cuidar das pessoas, sabe? É uma coisa da minha personalidade, não tem jeito. Enfim, sou eu. Por questões como ser altruísta demais terem me deixado chateada algumas vezes, eu tô me colocando também no mesmo patamar, entendeu? Ou acima, um pouco. Depende. Depende da situação. Enfim, tô levando mais em consideração o que vai me machucar ou não, entendeu? Então, assim, eu posso sim ajudar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu tô pensando em mim agora. Nem sempre pensei em mim. Excessivamente idealista. Seus padrões elevados podem entrar em conflito com limitações práticas no ambiente de trabalho. Sim, podem acontecer sim, mas eu reconheço que eu não preciso ser tão idealista sempre, entendeu? Eu posso fazer as coisas mais práticas, mais. Entendeu? Eu reconheço. Por mais que, se dependesse de mim, eu ia ficar debatendo coisas aleatórias sobre a vida, existencialidade e tal, e não sei o que. Eu ia. Se dependesse de mim, sim. Mas eu também consigo me adaptar às limitações práticas, entendeu? Então, assim, eu consigo me adaptar em vários ambientes. Apesar de que não é o meu, eu me sinto mais confortável no meu, com certeza. Mas eu me adapto tranquilamente, entendeu? Sensível a críticas, é o que eu falei pra vocês. Eu já fui muito sensível a críticas. Ultimamente eu tô muito melhor. Ultimamente eu ouço críticas e fico assim, revisão. Às vezes eu levo pra mim, eu falo assim, eu tenho que mudar isso. Às vezes eu fico assim, entendo porque você pensa assim, mas eu não concordo, entendeu? Então assim, fala assim, o feedback negativo pode afetar a sua confiança e produtividade mais do que você gostaria. Eu tenho muito disso, mas é mais com as pessoas mais perto de mim, mais próximas de mim, tipo família e tal, não sei o que, mais nessa questão. Mas eu também tô aprendendo a, tipo assim, ouvir críticas e não tomar tanto pra mim, sabe? Porque isso realmente acontece, realmente afeta minha confiança, minha produtividade, mas eu tô aprendendo a não deixar isso me afetar tanto. Enfim. Preocupado em agradar os outros. Eu tenho essa preocupação sim, tá? Eu tenho sim, mas nem tanto. Entendeu? Eu quero agradar as pessoas. Actually, nem tanto. Por quê? Eu quero agradar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente não pode agradar todo mundo. Entendeu?
e que muitas pessoas não vão se agradar com a gente, mas a gente tem que separar essas duas coisas, porque não é porque eu não vou agradar todo mundo que eu não vou agradar outras pessoas. Então eu tenho que entender que tem uma diferença, entendeu? Que eu tenho que separar o que eu quero do que o outro quer, entendeu? Eu não sou muito pelo que o outro quer que eu seja. Eu já fui a pessoa que fingia gostar de coisas só pra agradar os outros, mas no final eu não gostava, entendeu? Mas eu não sou mais essa pessoa, então tá de boa, entendeu? Enfim, seu desejo de ajudar pode acabar fazendo com que você se comprometa com mais do que consegue administrar. Realmente, de vez em quando acontece, mas eu coloco muitos limites aí, entendeu? Vamos ver aqui a próxima coisa. Seu crescimento pessoal. Vamos ver. Isso aqui eu já li? Isso aqui eu não li ainda. Seu processo de crescimento pessoal é movido por um desejo insaciável de autoaperfeiçoamento, um compromisso genuíno de se tornar sua melhor versão. Você exige muito de si e é frequentemente o seu crítico mais duro. Mesmo que esse impulso possa resultar num desenvolvimento pessoal notável, é fundamental temperá-lo com autocompaixão e expectativas realistas. Sim, eu sou uma pessoa que me cobra demais, assim. Eu mesma me cobro muito, muito mesmo. E eu sempre tô querendo fazer as coisas da melhor forma possível, sabe? É uma coisa da minha personalidade, aparentemente. Entendeu? Enfim. Uma área-chave de crescimento para você envolve aprender a estabelecer limites saudáveis e priorizar o autocuidado. Sua inclinação natural de colocar as necessidades dos outros acima das suas pode causar um esgotamento se não for controlada. Desenvolver habilidades práticas para complementar sua natureza idealista e aprender a apreciar o valor da solidão e da introspecção contribuirão significativamente para sua evolução pessoal e bem-estar geral. Sim, eu já sei passar tempo sozinha e estar em momentos introspectivos. Eu gosto muito disso, então eu acho que eu tô no caminho certo, entendeu? Seus pontos fortes: autodesenvolvimento. Você sempre está se esforçando para ser a melhor versão de si mesmo. Sim, isso é muito verdade. Inspirador. Suas ações e atitudes influenciam positivamente aqueles ao seu redor. Sim, realmente minhas ações e atitudes realmente influenciam as pessoas ao meu redor. Eu observo isso, tá? Pensam que eu não sei, eu vejo vocês mudando por minha causa. Enfim. Emocionalmente inteligente. Sua compreensão profunda das emoções contribui para o seu crescimento pessoal. Sim, sim. Eu me considero muito inteligente emocionalmente. Adaptável. Você está disposto a mudar e crescer quando vê espaço para melhoria. Sim, eu sempre estou me adaptando. É aquela coisa, eu falei, eu sou uma pessoa que se adapta muito facilmente. Meus pontos fracos são: eu sou perfeccionista, sim, tá? Sim, foi o que eu falei lá em cima. Eu sou muito perfeccionista. Enfim, os padrões elevados que você impõe a si mesmo podem causar um estresse desnecessário. Isso é muito verdade. Eu tenho que meio que balancear o quanto que eu tô sendo perfeccionista, porque eu sou perfeccionista. Mas eu tenho que fazer com que isso não me impacte tanto assim. Porque isso vai me causar estresse desnecessário, entendeu? Então, não precisa. Não precisa. Os pontos fracos são pontos que a gente tem que ver e falar assim: eu tenho que tomar cuidado com isso. Que é o que eu tô falando pra vocês. Tem coisa que eu já percebi já antes, já mudei, e tem coisa que eu ainda tenho que mudar. Por exemplo, o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista, eu tô tentando mudar essa questão. Sobrecarregado. Seu desejo de ajudar a todos pode deixá-lo exausto. É verdade. De vez em quando eu fico assim, nossa, ai que saco, tô cansada, sabe? Enfim, acontece. Mas eu vou tentar fazer com que não aconteça com frequência. Falta de autocuidado. Você costuma colocar as necessidades dos outros acima do seu próprio bem-estar. Já aconteceu no passado, mas ultimamente isso não é uma realidade. Não. Já mudei isso já faz um tempo.
Enfim, autocrítico. Você pode ter dificuldades em aceitar suas imperfeições como parte do seu crescimento. Realmente eu já tive muita dificuldade quanto a isso, mas não é uma realidade atualmente. Atualmente eu já estou muito bem resolvida com essas questões, sabe? E por fim, vamos ver meus relacionamentos. Nos relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou platônicos, você se destaca como um parceiro profundamente comprometido e intuitivo. Sua capacidade de entender e atender às necessidades emocionais dos outros faz de você um amigo e confidente valorizado. Você tem um dom de estabelecer conexões profundas e significativas e cultivar ambientes onde os outros se sentem à vontade para serem eles mesmos. Isso é muito verdade. Eu sempre tento fazer com que as pessoas se sintam à vontade para serem elas mesmas, porque eu meio que tenho esse negócio de ver muito mais profundamente a pessoa por conta de questões sensitivas, mas assim, eu tento deixar as pessoas confortáveis, porque eu não quero que elas se sintam desconfortáveis em serem elas mesmas comigo. Eu acredito que as pessoas têm que ser o que elas são. Se elas se sentem desconfortáveis em ser quem elas são com alguém, é porque elas sentem um ambiente de julgamento. E eu não quero criar esse ambiente de julgamento com ninguém. Entendeu? Cada um tem sua questão. Eu não tenho que julgar ninguém. Entendeu? Eu ajo da forma que eu ajo, eu sou a pessoa que eu sou, por conta de questões que eu acredito. Se a pessoa acredita em outras questões, se a pessoa tem outros ideais, se a pessoa pensa de forma diferente, isso é com ela. Não sou eu que vou querer que a pessoa seja igual a mim pra gente ser amigo, entendeu? Eu gosto de criar esse ambiente assim confortável para as pessoas mesmo, porque eu não quero que ninguém se sinta desconfortável a falar alguma coisa comigo. Enfim. No entanto, seu desejo de manter a harmonia e a tendência a agradar demais podem às vezes fazer com que você ignore suas próprias necessidades. Aprender a expressar seus desejos e manter sua individualidade nos relacionamentos é essencial para sua saúde emocional. Lembre-se, os relacionamentos mais gratificantes são aqueles em que ambas as partes se sentem igualmente valorizadas e compreendidas. Isso é muito verdade. Seu processo nos relacionamentos está relacionado a encontrar um equilíbrio entre sua natureza doadora e a necessidade de receber em troca. Muito real. Eu já estive em muitos relacionamentos, não falando só de relacionamentos românticos, mas falando assim no geral. Já estive em muitos relacionamentos em que eu me colocava demais naquele relacionamento, eu me doava demais pelas pessoas e as pessoas não se doavam o suficiente, entendeu? Não se colocavam da mesma forma que eu tava me colocando. Por isso que muitas vezes muitos relacionamentos meus não deram certo. Traços influentes: autenticidade, lealdade, altruísmo e inteligência emocional. Enfim, eu acho que esse aqui a gente já leu. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse teste. Como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu fiz deu ENFJ, então eu acho que deu tudo certo. Então, porque assim dizem que esse teste ele é muito preciso. Então, se você faz ele uma vez, depois faz outra vez e dá um diferente, quer dizer que na primeira vez deu errado, entendeu? Ou que o mais preciso é o último que você fez. Mas como eu já fiz esse teste 3 vezes, eu acredito que essa é a minha personalidade. Eu sou ENFJ, protagonista, entendeu? Eu não sei onde que fica aquela parte que mostra uns famosos que têm a mesma personalidade que eu. Acho que não tem mais isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E é isso, meus amores. Deixa eu ver. Tipo de personalidade, será que é aqui? Diplomatas. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu encontro aqui, tá bom? Vou ver se eu acho. Aqui, achei. Vamos finalizar assim, ó. Protagonistas famosos. Vamos lá. Barack Obama. A Oprah Winfrey. Eu não sei como é que fala o nome dela. Tem o John, esse aqui eu não sei quem é. Tem o Ben Affleck.
Tem a Malala, olha, caramba. A Jennifer Lawrence. Ai, um monte de gente que eu só conheço o nome, mas eu não sei muito bem da pessoa. Vou ver se tem alguém aqui que eu conheço. Ó, Sam Kearney, Maya Angelou. Tem essa aqui, essa bichinha de Game of Thrones, nunca cheguei a assistir. Morpheus. Elizabeth Bennet. Vamos ver. Sky Riot, Laura Lance. Nananã. Eu não conheço ninguém daqui. Meu Deus, que pena. Mas pelo menos alguns nomes famosos, assim, que eu já ouvi falar, tem aqui, né? Mas essas pessoas aí. Até então. Enfim. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Beijão. Fica aí com esse videozão pra vocês curtirem a sexta-feira. E até o próximo vídeo. Tchau!